Vamos cá, vem. Vamos lá. Entrou? Será que agora a gente consegue? Eu acho que estava certo, não é? Oi, Alana! Graça e paz. Paz, Diogo. Paz, Bruna. Mais uma vez. Oi, Débora. Bom, eu tô no Instagram da igreja, né? Tá tudo certo? Deixa meu esposo me assessorar aqui pra ver se tá tudo ok. Enquanto isso, chama o povo daí, dos seus amigos, de trabalho, bota no grupo da família, enquanto a gente tá fazendo um teste, tá bom? Mas acho que é isso mesmo. Como é que tá o som? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Bom, glória a Deus. Então acho que agora a gente pode começar, né? Saudade dos irmãos. Saudade de poder estar com os irmãos, de poder compartilhar a palavra com os irmãos. Saudade de poder estar junto. Mas essa é a forma que Deus tem preparado, então precisamos fazer oportuno, né, todos os momentos, aproveitar todas as circunstâncias para a gente poder viver o reino, viver o evangelho, viver a palavra. Então esse momento aí foi uma introdução, um momento técnico para a gente fazer os nossos ajustes. Então acho que agora a gente já pode dar início à nossa reflexão. Mais uma vez convida aí seus amigos, convida aí o seu grupo familiar para poder estar conosco com a palavra. Privilégio poder estar com os irmãos. Eu recebi algumas mensagens que esse horário seria um pouco complicado para algumas pessoas. Meio-dia, um pouco apertado, né? Esse horário de preparar o alimento, de preparar a casa para o almoço. Mas eu queria comunicar que a nossa live ela fica ao vivo, né, nesse momento, e depois ela permanece por algumas horas, se eu não me engano 24 horas. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, porque vocês com certeza sabem melhor do que eu essas questões virtuais. Mas ela fica um tempo no Instagram, você pode assistir, pode compartilhar com alguém, tá bom? É sempre um prazer poder servir os irmãos com a palavra do Senhor, trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos, tá bom? Então, eu já queria também agora nesse momento já fazer o momento dos nossos avisos, que é o tempo então dos nossos irmãos entrarem, né? Você convidar as pessoas para estar compartilhando a palavra. Vocês sabem que nós temos os nossos canais nas redes sociais, que é a Igreja CMA. Então você pode entrar lá tanto no YouTube quanto no Instagram. Siga. Não basta apenas você entrar e assistir a gente ao vivo, como aconteceu ontem, inclusive nós fizemos a nossa reprodução ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Mas não adianta só apenas você estar lá e assistir ao vivo. É importante que você siga, para que você possa receber as notificações no momento que a gente entra ao vivo, né? Então, a partir do momento que você segue a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, e até no Facebook também você pode seguir, você recebe uma notificação que a gente entrou ao vivo. Então pode ser que às vezes você está esquecendo ali, está na correria, fazendo alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, e aí você vai receber a notificação, e aí é o momento então que você coloca, dá o play lá e começa a nos ouvir e assistir, tá bom? Quero também lembrar os irmãos que ainda estamos fazendo as nossas reuniões virtuais, até que se retire essa quarentena nossa. Então nosso encontro é quarta-feira às 20 horas com as nossas aulas, que nesse momento o pastor Eurípides está finalizando o assunto, e aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas, tá bom? Esses são os nossos encontros virtuais
que você não deixe de estar presente, que você não deixe de estar presente mesmo que virtualmente, mas que você coloque lá e vai fazer o que você tem que fazer na sua casa, mas que você esteja sempre sintonizado conosco, em unidade, em união, para a gente buscar juntos força para vencer mais esse momento, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de acrescentar de informação aos irmãos é que esse é o momento, como eu disse na minha última apresentação com os irmãos, foi que é o momento de ser generosos. É o momento de viver generosidade. A minha casa tem vivido milagre. A minha casa, de fato, tem entendido o que é apresentar suas súplicas a Deus e viver milagre. A minha casa tem vivido milagre esses dias e eu quero profetizar milagre na sua vida também. Por isso, é tempo de sermos generosos, é tempo então de que você contribua generosamente. É o momento onde a igreja precisa de você, a igreja precisa da sua contribuição, porque é através da igreja, é através das ações que a igreja tem, das práticas que a igreja tem, sociais, que a gente vai poder acudir a quem tem necessidade, tá bom? Então, repense a forma como você oferta, repense nas suas condições financeiras, apresenta seu coração a Deus, apresenta suas finanças ao Senhor, porque é o momento, e o momento é agora, para a gente ser generoso, para a gente praticar generosidade, olhar para aqueles que precisam. E a igreja é esse lugar onde a gente coloca todo mundo na mesa, como eu falei na última vez, né? Aqueles que têm acesso à igreja do Senhor, de maneira alguma vão embora com fome, sem fome espiritual e sem fome natural. Então, seja generoso, acesse lá as nossas redes sociais, observe as nossas contas bancárias. Eu sei que nós não estamos presente para que você vá ali, pegue o envelope, mas seja generoso, pegue a conta da igreja e apresente seu coração a Deus e pergunte: Deus, o que é que eu tenho que depositar aqui? Porque eu sei que através da igreja, através do corpo de Cristo, nós vamos alimentar os famintos, nós vamos acudir as viúvas, nós vamos acudir aos necessitados. E a igreja, então, mais do que nunca, precisa da sua contribuição. Então não esqueça de ofertar, não esqueça de contribuir, porque fazendo assim, você alcança um coração mais parecido com o Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que acode o necessitado e ao pobre, empresta ao Senhor, e Deus a seu tempo recompensará. Tá bom? Bom, dito isso, acho que já deu tempo das pessoas entrarem. Cris, estava com saudade de você, saudade. Bem-vinda, Isabela, Daviana. Então, acho que deu tempo de algumas pessoas chegarem. Vá convidando aí. Eu gostaria, então, de tratar com os irmãos um assunto bem oportuno para esses dias, que, na verdade, é a minha reflexão, mesmo pessoal. Sempre quando eu passo alguma dificuldade, ela já é a minha reflexão, ela já é a minha oração, né? Então, mas de uma forma mais didática e através da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que está no meu coração, que é que nós precisamos discernir esses dias que nós estamos vivendo e entender que estamos sendo provados e provados através das circunstâncias atuais. Prova de fogo mesmo. Nós estamos passando por uma prova, todos nós estamos sendo provados, alguns em circunstâncias maiores, outros um pouco menos, mas todos nós de alguma forma estamos sendo provados pelo Senhor. Mas toda provação, quando ela vem do Senhor, né, toda prova, quando ela vem do Senhor, ela visa um fim proveitoso, né? O objetivo dela é um fim proveitoso. Por isso, vamos refletir sobre isso, vamos refletir junto aquilo que você acha, aquilo que você entende sobre o que é aprovação, sobre o que é deixar a nossa fé ser provada por Deus, deixar que as circunstâncias atuais provem a nossa fé. A palavra de Deus diz que quando Jesus deu início à sua vida ministerial, ele foi levado
pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Do contrário do que muita gente pensa, Jesus não foi levado ao deserto por Satanás. Jesus não foi levado ao deserto por forças malignas. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado. Isso significa que para toda manifestação de fé, para todo exercício ministerial, para toda prática daquilo que eu acredito da palavra, eu preciso primeiro passar por uma provação. Minha fé precisa ser provada. Então, eu vou ler alguns textos, tá bom? Você não precisa abrir, mas eu queria muito que você estivesse concentrado. Se você puder abrir, se você está sentado na sua sala, ou no seu quarto, ou na sua mesa do escritório, se você tiver essa oportunidade, abra comigo, mas se não, apenas ouça, observe e deixe que o Espírito fale a você. Nós vamos então falar sobre provados pelo fogo, e para isso eu preciso ler alguns versículos, e eu gostaria muito que os irmãos se concentrassem comigo agora nessa leitura. Minha primeira leitura vai ser primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, no versículo 3. Ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das suas almas. Texto lindo, maravilhoso, não é mesmo? Esse texto está nos dizendo que existe algo mais glorioso no futuro, existe uma esperança muito maior que a salvação das vossas almas, que é a salvação das nossas almas. Mas que para que eu alcance isso, para que isso seja manifesto na minha vida no futuro, de uma forma futura, a minha fé, ela vai ser provada nos dias de hoje. E aí, o engraçado é que ele descreve o tamanho dessa herança, né? Essa herança é grandiosa, ela é uma herança guardada nos céus para vocês, e vocês estão protegidos por Deus pela fé, para que no último tempo a gente alcance essa salvação. Então, é uma esperança que a gente encontra nesse texto, uma esperança de que vale a pena estar em Cristo Jesus, valeu a pena ter entregue a nossa vida ao nosso Senhor, e muito mais do que isso, existe algo que eu vou alcançar no último dia quando Ele vier me buscar. Existe uma estatura que eu vou encontrar, existe uma santificação perfeita, existe uma estatura plena que eu vou alcançar, existe uma sabedoria indizível que eu vou alcançar. Mas para isso, ou antes disso, eu vou passar por um breve período de tempo de provações. Antes de chegar a esse momento, eu vou passar aquilo que ele descreve aqui, por um pouco tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu não vejo eu mesma e muitos de nós dizendo uns aos outros assim: Deus, eu reivindico a minha cota de provação de hoje, eu quero a minha cota hoje, a sua promessa, tua palavra diz que nós seríamos testados e provados por todo tipo de provação. Eu não vejo ninguém falar isso, eu não vejo ninguém reivindicar isso, até porque nem precisa, porque as provações elas chegam até nós naturalmente sem que a gente tenha que orar ou reivindicar isso para Deus. Então, mas o que nós precisamos extrair desse texto de Pedro
é que para que a gente alcance isso, no momento que a gente vai alcançar isso, a minha fé precisa ser provada e a minha fé precisa ser testada. E ela vai ser provada e testada por todo tipo de provação. Todo tipo de provação. Deus vai usar todas as circunstâncias para purificar a minha fé. Para purificar aquilo que é impureza dentro do meu coração, no meu espírito, na minha carne. A minha carne precisa passar por dificuldades, o meu espírito, a minha alma precisa passar por estreitamentos. Quer alguma coisa, meu esposo? A minha alma precisa passar por isso, a minha vida precisa passar por isso, por todo tipo de provação. Então, Pedro está descrevendo exatamente isso. Essa então seria a minha introdução com vocês. Ele está descrevendo uma herança futura, ele está descrevendo uma herança vindoura, ele está descrevendo o fruto daqueles que têm a esperança guardados em Cristo Jesus, que ele virá nos buscar, que ele virá e nos tornará como uma estatura de varão perfeito, nós seremos como ele é, mas para isso eu preciso passar por todo e qualquer tipo de provação. E a minha fé, assim como o fogo é refinado pelo ouro, ela vai passar por dificuldades. E é isso que Deus usa para que a gente alcance um estilo melhor de pensar, uma forma melhor de raciocinar. A nossa mente é transformada pelas dificuldades que a gente enfrenta. O nosso coração, ele é mais resistente à dor, ele é mais resiliente por causa da última batalha que eu enfrentei. A minha última batalha me fez ficar mais forte. A minha última dificuldade que eu enfrentei me fez ficar mais resiliente. Me tornou uma pessoa mais firme nas minhas convicções, na minha fé. Então é exatamente isso que esse texto está dizendo de 1 Pedro, que é a minha introdução. E no texto de Isaías 43, se você está comigo, está fazendo questão de abrir os versículos, abra comigo então Isaías 43, no versículo 2, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com vocês. Observe bem que ele não está dizendo se atravessar as águas. Ele está dizendo quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Esse texto de Isaías 43, versículo 2, traz justamente então essa esperança que a gente precisa ter no momento da provação. Eu não sei você, mas quando eu passo algumas dificuldades, e no momento nós estamos passando por várias, privação de se locomover, privação de sono, a gente perde um pouco o sono, a gente fica angustiado, fica ansioso. Eu recorro à palavra, eu vou logo buscar aquilo que a minha alma pode se ancorar, aquilo que meu espírito pode se prender. E esse aqui é um dos textos que eu procuro, assim, pelo menos lembrar, trazer à memória, para eu não sucumbir em tanta tristeza, em meio a tantas dificuldades que a gente tem enfrentado. E engraçado que esse texto de Isaías está dizendo que não é se eu passar pelas águas. Esse texto não está dizendo se por um acaso eu passar pelo fogo, eu andar pelo fogo. Não, o texto está dizendo quando. Quer dizer, está dizendo que passaremos. Que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser provados. A dificuldade vai chegar na nossa vida, na nossa casa. Eu queria dizer até para vocês, ser ousada em dizer para vocês, se você não está passando por alguma dificuldade, você pode esperar na fila que a sua vez vai chegar. E não adianta dizer assim, nossa, Susana, vira essa boca para lá, porque não adianta, eu posso virar para qualquer lado, e todos os lados que eu virar a minha boca, eu vou dizer a mesma coisa. Se você não está sendo provado, ou não está sendo passando por alguma prova, alguma dificuldade, você vai passar. E talvez você esteja passando por várias ao mesmo tempo. É isso uma promessa de Deus. Por mais que a gente não entenda que essa dificuldade seja uma promessa, mas isso é uma promessa de Deus. Mas uma promessa de que nós iremos passar por isso. Nós não vamos permanecer na dificuldade. A provação, a tribulação, as dificuldades, nós passamos por ela. Nós não vivemos nela. Nós não habitamos nela. Nós vamos passar por ela. Ela vai passar. E nós vamos sair então
tendo a nossa fé provada, vamos sair melhores do que entramos e nós vamos apontar para aquilo que a provação tem que apontar, que é para a glória do Senhor e que é para que a minha vida seja mais purificada, para que eu esteja mais parecido com o meu Criador. Então, é uma promessa que mesmo que alguns não recebam, não aceitem ela bem, mas é uma verdade que todos nós passaremos por provas e por tribulações. Isso é uma promessa de Deus, mas Ele diz que quando a gente passar, Ele estaria conosco. Seja por águas, seja por rios, ou seja andar em fogo, eu não me queimaria. Você não vai se queimar. E no livro de Daniel, então agora eu queria que você abrisse comigo no livro de Daniel e deixasse aberto aí, que é o livro onde nós vamos permanecer, onde nós vamos mastigar então esse tema sobre tribulações e provas. No livro de Daniel, nós encontramos ali os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram então os seus nomes trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Isaías, no capítulo 3, a partir do versículo 13, é onde nós vamos perceber o momento em que esses homens então entraram nessa prova de fogo, entraram nessa tribulação e eles não se queimaram. Só que de verdade não se queimaram literalmente, né? Vocês bem conhecem a história desses 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Foram os 3 amigos de Daniel e que tiveram seus nomes trocados ali, mas que em algum momento eles foram provados na sua fé, foram provados na sua crença, foram provados naquilo que eles acreditam e de maneira alguma, de forma alguma, eles se prostituíram, se venderam, se corromperam. Que é isso o que a prova vai fazer gerar em nós. Ela vai fazer com que você repense os seus valores, repense a sua crença e te tentar abrir mão dela. E vai fazer te tentar abrir mão. Será que vale a pena mesmo eu me guardar em santidade para o meu esposo? Será que vale a pena mesmo eu me guardar para alguém que eu nem sei se existe, que está me esperando? Será que é possível eu casar em santidade? Será que é possível eu aguardar em santidade no Senhor? Será que é possível viver santidade mesmo viúva, mesmo separada? Será que é possível estar no emprego e não aceitar suborno? Será que é possível mesmo eu estar no meu trabalho e não ter que mentir para o meu patrão? Então as provas, as tentações, elas vêm justamente para tentar as nossas crenças, os nossos valores. Só que esses homens aqui nos dão um exemplo power, over, o milagre, né? O que eles viveram foi o exemplo daquilo que Deus espera de nós, que é uma provação. Nenhum de nós somos provados, a provação não chega até nós, Deus não permite que a provação chegue até nós, não é para nos humilhar. A provação não é para fazer a gente ser humilhado ou diminuído diante das pessoas. A provação é Deus querendo dizer, meu filho, é possível ser uma pessoa melhor. Ainda é possível você ser melhor do que você é hoje. Você ama seu esposo, você ama sua casa, você ama seus filhos, mas ainda é possível ser melhor. É o livro de Daniel 3, a partir do 1º versículo, tá? A Osália está perguntando, mas nós vamos nos prender a partir do versículo 13, tá bom? Do 13 ao 30. Mas a partir do 1º versículo já conta a história desses 3 homens, onde o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e ele fez essa imagem para que os homens, os seus súditos ali, toda a sociedade prestasse cultos a essa imagem de ouro, né? Então havia uma festa, haviam canções, haviam músicas sendo tocadas e as pessoas não só adoravam essa imagem, como festejavam essa imagem. E ocorreu então, aqui no versículo 13, que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram e não adoraram essa imagem. E aí chegou aos ouvidos do rei: Rei, no meio desse povo todo há 3 homens que não se curvaram, que não adoraram essa imagem que você fez. E aí no versículo 13,
diz que então o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar esses homens. E perguntou a esses homens: vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois preste atenção, acho que vocês não entenderam bem. Nabucodonosor está dizendo. Olha no 15. Então agora eu vou mandar tocar tudo de novo. Vou mandar tocar a música de novo. Eu vou mandar tocar o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, e da flauta. Eu vou mandar tocar a música tudo de novo, para que vocês possam adorar e servir melhor essas imagens que eu mandei fazer. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então ele está dizendo assim, olha só, houve uma música, eu mandei erguer uma imagem de ouro, botei uma música, botei vários instrumentos, houve dança, houve louvor para essa imagem e as pessoas se dobraram. Acho que vocês não entenderam bem. Eu vou mandar tocar a música de novo. Eu vou mandar os músicos tocarem a música de novo, agora talvez com mais intensidade, para ver se vocês ouvem bem. Para vocês então, ao ouvirem essa música, ao adorarem essa imagem, se prostrem diante dela. E aí ele fala assim: que Deus é que poderá livrá-los das minhas mãos? E se vocês não adorarem, se vocês não ouvirem bem as minhas ordens, eu vou lançar vocês numa fornalha. E aí então é o momento onde esses homens, com a sua fé muito bem fundamentada em Deus, com a sua fé muito bem firmada, sabendo que há muito tempo atrás já havia sido dito que nós não deveríamos dobrar os nossos joelhos a nenhum outro Deus, que a nenhuma imagem de escultura nós deveríamos prestar culto. Eles sabiam disso, estavam prontos a ter que morrer por causa daquilo que eles acreditavam. Então eles dizem a esse rei, aí no versículo 17, se formos atirados na fornalha em chamas... Não, no 16, olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Olha só, homens que não precisavam falar em sua defesa. Não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagens de ouro que mandastes erguer. Ele está dizendo assim: eu não vou me prostrar, não adianta você tocar a música de novo, não adianta você botar uma música mais alta, não adianta você pedir para os músicos tocarem com mais intensidade, porque eu ouvi bem. Não só eu ouvi bem a música, como eu vi bem a imagem que você fez. E não adianta você repetir a música, porque eu não vou me adorar. Eu não vou adorar essa imagem. Eu não vou me prostrar diante dessa imagem. E Deus vai me livrar, sim, das tuas mãos. E mesmo que você me lance na fornalha, Deus vai me livrar das tuas mãos. Agora, ele ainda diz assim: mas se ele não me livrar, saiba que ainda assim eu não vou me prostrar diante dessa imagem, e eu não vou adorar essa imagem, e a ele não vou prestar culto. E aí a Bíblia fala aqui no 19 que ele não ficou furioso, agora ele ficou tão furioso, no versículo 19, que o seu semblante mudou. Já viu aquelas pessoas que ficam nervosas e você já vê logo na sua face? Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ficou não só furioso, ficou muito furioso, a ponto de que o seu semblante mudou. E aí ele dá ordens para que os homens aumentassem o nível de fornalha 7 vezes mais, como de costume, e ordenou então que lançassem esses homens ali na fornalha. E aí a palavra descreve aqui no 21 que os homens que foram lançados lá foram mortos por causa da intensidade do fogo que havia naquela fornalha. Porque havia uma temperatura habitual, havia uma temperatura a qual eles
era de costume. Mas aí então a fúria dele era tão grande que ele pediu para aumentar ainda mais, 7 vezes mais, o nível de fogo. Amarraram esses homens, aqui a palavra fala que pediu para que eles, os soldados, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles lá, os 3 homens. E eles estavam vestidos com as suas roupas, com seus turbantes, e eles foram amarrados ali e atirados naquela fornalha. E a ordem do rei foi feita. E aqui no 22 diz que estava tão quente as chamas que mataram os soldados que levaram eles 3 e jogaram eles lá dentro. Imagina o nível de temperatura que havia naquele lugar a ponto de que os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos. Imagina. Então, o que esses versículos podem nos ensinar? O que eu percebo é que esses homens não tinham medo do que poderia acontecer com eles. Eles não tinham medo do fogo. Porque eles sabiam que a vida deles não estava nas mãos de Nabucodonosor. E é isso que a nossa mente precisa entender quando a gente entra numa prova. Talvez numa prova de saúde. Alguns de nós estão vivendo provas na saúde, né? Sendo provadas na sua saúde, acometidos de enfermidade, aí você não entende por que isso está acontecendo na sua vida, ou provas na área financeira, ou provas na área afetiva, enfim, na área do trabalho profissional, provações, dificuldades. Mas o que nós precisamos aprender com esses 3 homens é que a nossa vida não está nas mãos do nosso inimigo ou dos nossos inimigos. De fato, gente, de verdade. Isso não precisa ser palavras escritas num livro antigo. Eu preciso entender que a minha vida não está nas mãos dos meus opressores. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado, para ser tentado, ele sabia que a vida dele não estava nas mãos de Satanás que estava tentando tentá-lo ali. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do seu Pai, o seu Criador, o seu Senhor. E aí esses homens então decidem não negociar os seus valores, não abrir mão do seu Deus, não abrir mão da sua crença, não voltar atrás naquilo que eles foram a vida inteira ensinados. Eles decidiram colocar em prova, decidir passar por essa prova. Eles poderiam abreviar essa história e dizer, tá bom, eu vou me curvar de corpo, mas o meu coração não se curva, só para que você não fique tão irado. Não, eles não decidiram fazer isso. Eles de maneira alguma, de forma alguma, nem de alma, nem de espírito e muito menos de corpo, eles decidiram se vender e se curvar e negociar os seus valores. Eles então foram amarrados, lançados no fogo, esses 3 homens. Então, o que isso significa? Nos faz lembrar esse texto de Isaías 43. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. E por que as provações vêm? Será que elas são um castigo de Deus? Será que elas são, por alguma razão, alguma coisa que eu fiz? Será que elas são fruto da minha culpa? E a minha culpa acabou gerando circunstâncias difíceis? Porque há muitas pessoas que acreditam que as provações, que as tribulações, que as dificuldades são culpa, são erro das minhas próprias consequências, ou são castigo de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. As provações, as tribulações, não necessariamente são castigos de Deus para mim. O que eu não posso dizer do contrário. Quando eu faço algo errado, eu sei que eu vivo consequências do que eu fiz. Quando eu pratico atos errados ou pecados, atos ilícitos, eu sei, a palavra diz que não, de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Agora, eu não posso dizer que as provações e as tribulações é castigo. Não é castigo. Eu não posso dizer que as tribulações é um castigo de Deus para mim. Muito pelo contrário. Nós temos argumentos de sobra e nós não temos tempo aqui para poder observar todos os versículos, mas nós temos argumentos bíblicos de sobra para dizer que Deus usa as tribulações e as tentações, as provações
para provar a nossa fé, para que a minha fé seja testada, provada, apurada pelo fogo, para que o fogo retire da minha fé todas as impurezas, tudo aquilo que atrapalha a minha forma de crer, a minha forma de pensar, a minha forma de cultuar. Nós temos inúmeros versículos, não dá tempo da gente ler aqui, mas no próprio livro de Tiago fala isso, no próprio livro de Pedro fala isso, Romanos, no capítulo 5, diz isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, Romanos 5. Ele fala aqui, ó. Não é só isso, mas também, Romanos capítulo 5, se você quer ler comigo. Não é só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí. Olha o que Paulo está falando pra gente. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então, crente maduro, crente habilitado, crente entendido nas Escrituras, sabe e não resiste às tribulações. Sabe que as tribulações, as provações é uma forma de que Deus usa para purificar a nossa fé. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, mas eu li aqui no versículo 3 ao versículo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Ninguém encontra um senso de perseverança sem passar por tribulação. Ninguém demonstra um caráter de perseverança ou um caráter de esperança sem ter sido provado, sem ter passado por alguma dificuldade. Então, querido irmão, em nome de Cristo Jesus, minha amada irmã, em nome de Cristo Jesus, entenda bem que as tribulações não é castigo de Deus. As tribulações não é o dedo de Deus pesando sobre você. Cristão maduro, cristão entendido na palavra, recebe as tribulações com alegria. E alegria não é euforia. Ai, tá tudo bem. Tô passando fome, mas tá tudo na paz. Ai, que alegria. Não é euforia, não é sentimento infantil, não é esse sentimento de não tô sentindo nada. Mas é uma alegria, é um contentamento, é uma satisfação de saber que está participando dos mesmos sofrimentos que Cristo passou, para que com eles eu possa ser participante desses sofrimentos, para que com ele também eu participe da ressurreição e das promessas que ele tem pra gente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar através desse livro de Romanos: faça uma transformação naquilo que você entende sobre tribulação e provação, tá? Provação e tribulação não é castigo de Deus, não necessariamente castigo de Deus. É uma forma que Deus usa para purificar a nossa fé. E nós não seremos aperfeiçoados se não formos de alguma forma apertados. Se a gente não for levados a caminhos estreitos. E o engraçado é que caminhos estreitos não cabe quase nada. Ou melhor, não cabe nada, só eu. Eu não entro com os meus bens, eu não entro com o meu orgulho, eu não entro com a minha soberba, eu não entro com as minhas boas obras, eu não entro com nada. É só eu que entro nesse caminho estreito. E nesse caminho estreito, o que está sendo colocado em prova ali é o meu coração e a minha fé. Então, voltando aqui para a história de Nabucodonosor, nosso tempo passou rápido hoje, né? Eu preciso ser mais breve aqui. Então, voltando aqui para a história de Nabucodonosor, a palavra fala que eles foram amarrados, que eles foram lançados naquela fornalha amarrados, e os homens a quem lançaram eles ali amarrados foram mortos, tamanho a altura que estava daquela fornalha. Olha aí no versículo 24 comigo. Mas logo que o rei Nabucodonosor percebeu que eles foram atirados, perguntou: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo?
E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou então: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Próprio rei Nabucodonosor, um ímpio, um homem que não se curvava a Deus, identificou, observou: nós lançamos 3 homens amarrados, agora eu estou vendo os 3 homens desamarrados, ilesos, andando, e eu vejo ainda um 4º homem com eles, e esse 4º homem parece como um filho dos deuses. Então, por que as provações vêm? Primeira coisa, as provações vêm para aperfeiçoar a nossa fé. No livro de Tiago você vai perceber isso. As provações vêm para aperfeiçoar a minha fé, e a minha fé sendo aperfeiçoada, ela vai gerar outras qualidades de caráter, que é perseverança, que é esperança e tantas outras coisas. Então, não rejeite as provações se você está passando por ela, e como eu disse anteriormente, se você não está passando, aguarda na fila que a sua hora vai chegar, a sua vez vai chegar, e de alguma forma você vai ser provado, tá bom? Mas por que nós somos provados? Para que a nossa fé seja aperfeiçoada em Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu consigo abrir no livro de Tiago aqui, para que a gente possa pelo menos ler um versículo da explicação do porquê que a nossa fé é provada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Olha que texto maravilhoso. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Tende por grande alegria o passar dificuldades, passar por diversas provações, porque vocês sabem que que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança ela vai ter a ação completa, que é me tornar maduro, íntegro e não ter falta de coisa alguma. Esse é o objetivo que a minha provação tem que gerar em mim. Ela tem que me fazer uma pessoa madura, íntegra e não ter falta alguma. Eu entender em Cristo Jesus o porquê que Ele está me colocando naquela prova e o que eu devo alcançar com aquela prova. Então tá aí, depois de você ler, que está também falando no versículo 12 de Tiago. Então Tiago capítulo 1 fica aí como um trabalho de casa para que você possa entender o porquê que a gente passa por tribulações. Como eu devo agir, então, na provação? Como deve ser o meu comportamento na provação? Eu não posso negociar os meus valores. De maneira alguma, você deve negociar os seus valores. Sabe, ali no seu trabalho? Ou quando você está na sua faculdade e você precisa fazer um trabalho acadêmico e esse trabalho vai negociar os seus valores? Sabe quando você precisa apresentar um trabalho ou você está fazendo uma pós-graduação e o assunto ou o tema que você precisa abordar, você vai colocar em xeque aquilo que você crê? É essa hora aí. Sabe quando você precisa atender uma ligação do seu patrão e precisa mentir? Sabe aquela hora que você precisa mentir pro seu marido, senão ele não vai deixar mais o cartão de crédito na sua mão? Será que tem alguém aí que enfrenta isso? Sabe aquela hora que você precisa aceitar suborno? Aceitar dinheiro para poder fazer vista grossa no seu trabalho, para alguma coisa, para beneficiar alguma outra pessoa? Não negocie os seus valores. Então, como é que tem que ser a sua conduta no meio da provação? Não negocie os seus valores. Não coloque em xeque aquilo que você crê. Não vire as costas para o seu Criador. Mesmo que isso lhe cause fornalha, mesmo que isso lhe cause rios, mesmo que você seja colocado diante de tantas dificuldades muito maiores ainda, a ponto de você falar assim: gente, eu não vou aguentar passar por isso. Não adianta vocês insistirem comigo, porque não dá pra mim, não dá. Eu vou ter que mentir. Eu vou ter que aceitar isso.
Eu vou ter que fazer vista grossa com isso, porque se isso for acontecer comigo, eu não vou suportar. Então, deixa eu dizer para você, você não está indo para a fornalha sozinho, existe um outro, alguém que está com você. As escrituras não dizem se foi um anjo, se foi o próprio Senhor Jesus Cristo que estava com ele. A palavra só descreve, através da própria fala do rei Nabucodonosor, que esse homem parece com o filho dos deuses. Mas o fato é, eles não se curvaram, eles não venderam os seus valores. Então não negocie seus valores. Para quê? Para que você possa, quando você for jogado num ambiente de maior nível de dificuldade, que eu não consigo imaginar o que é ter sido jogado em uma fornalha, gente. Você consegue pensar o que é ser jogado numa fornalha? Para quando você se jogar dentro dessa fornalha, observa comigo aí nos versículos, depois do versículo 24, enquanto eu estou falando aqui, você pode ir lendo, você vai perceber que, de repente, o rei Nabucodonosor percebeu que esses homens estavam com as suas amarras soltas, ilesos, e tinha a presença de alguém que era superior a eles, com eles ali dentro. Então, para que essa provação ela vem sobre mim? Ela vem sobre mim para arrancar o que me prende. As provações vêm para queimar aquilo que antes me amarrava e eu não conseguia enxergar. As provações vêm, não é para me queimar. Vocês percebem que eles não foram queimados, que eles estavam ilesos, que eles saíram ilesos de lá. Mas o que foi queimado ali? Será que o tecido que estava amarrado aos seus braços não era o mesmo tecido das roupas? Então por que as roupas não foram queimadas? Por que as sandálias não foram queimadas? Por que os seus turbantes não foram queimados? Porque quando Deus coloca a gente numa provação, Ele não quer matar a gente. O fim dele não é nos matar, mas é matar aquilo que está me amarrando. E fazer com que eu desfrute naquele lugar impossível diante dos olhos naturais, desfrutar de uma presença soberana, uma presença poderosa, uma presença muito mais gloriosa. Então, essa é a riqueza entre linhas que a gente encontra nesse texto de Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento que eu estou na fornalha, no momento que eu estou ali, eu não negocio os meus valores, eu tenho liberdade, eu sou livre daquilo que me prende. E não só sou livre daquilo que me prende. Quer dizer, as minhas roupas não queimaram, os turbantes deles não queimaram, mas queimaram as cordas. E eles de repente andam ilesos naquela fornalha, desfrutando de uma presença poderosa e muito superior. Então, como agir no meio da provação? É isso. É entender que essa prova ela vem e vai queimar aquilo que me prende. Então deixa queimar. Deixa queimar aquilo que te prende. Não considere nada tão apegado de que você não possa viver sem. Não considere nada na sua vida, nem comida, nem bebida, nem roupa, nem objetos, nem celular, nem internet. Muitos são viciados em celular, muitos são viciados nessa linha virtual. Não tenha nada tão preso a você que você não possa ficar livre. Mas saiba que se Deus te colocar numa fornalha, não é para matar você, mas é para prender é para soltar o que está te prendendo. Eles não tiveram suas roupas nem seus turbantes queimados, mas o que estava amarrando eles foi solto e eles desfrutaram naquele ambiente de uma presença superior. E por último, para a gente encerrar, quais são os benefícios dessa provação? O que eu posso encontrar de benefício nisso? Como eu falei, nós não temos as nossas roupas, aquilo que nós possuímos queimado, porque Deus não quer queimar a minha vida, Deus não quer matar a minha vida, Deus quer apenas queimar aquilo que me prende. Outra coisa, eu não tenho lembrança, eu não carrego lembranças dolorosas desse tempo. Geralmente, quando a gente passa uma ocasião difícil, o que a gente lembra de que foi difícil, mas não fica aquele sentimento doloroso. O que fica é a glória de Deus, como a glória e o poder de Deus se manifestou na minha vida através daquela fase tão difícil que eu passei. E aí, quando o rei Nabucodonosor percebe que esses homens não foram queimados
e que realmente o Deus deles era maior do que o Deus que ele servia, ele falou assim: então peçam para soltar esses homens, soltem esses homens. E aí os prefeitos, os sátrapas e todos os governadores e conselheiros foram lá para comprovar que nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado e nem as suas roupas tinham sido queimadas, e eles não cheiravam fogo. Olha o que o versículo fala, eles não exalavam o cheiro de fogo. A gente sabe quando a gente faz um churrasco, ou quando a gente está perto de alguém que está fazendo uma fogueira, e aqui em Goiânia tem muito esse costume, quando você passa por essa fogueira, ou quando você está perto de alguém que está fazendo churrasco, seu cabelo fica fedendo a fumaça, fica fedendo a carne, sua roupa fica cheirando a carne, a fumaça. E aí quando esses homens saem de lá, esse rei manda tirar esses homens, eles percebem, todas as pessoas que estavam ali, prefeitos, governantes, conselheiros, percebem que nenhum fio dos seus cabelos tinha sido queimado, as suas roupas não tinham sido queimadas e eles nem cheiravam a fogo. Então o rei Nabucodonosor, no versículo 28, fala: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado em sua casa, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa então é a recompensa de quando a gente passa pela prova, permanece fiel. Nossas roupas não são queimadas, nosso fio de cabelo não é chamuscado e nem as nossas roupas cheiram a fumaça. Esse é o poder de quando a gente entra na fornalha e ele arrebenta as nossas amarras. E a presença desse Senhor está conosco dentro daquela fornalha. Esses homens poderiam ver do lado de fora a presença do seu Deus. Eles poderiam vislumbrar a presença do seu Deus. E falar: olha, mesmo que a gente esteja morrendo aqui, olhem lá, a gente está vendo o nosso Deus. Assim como foi com Estevão. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, mesmo ajoelhado ali sendo apedrejado, a palavra diz que ele olhou para os céus e tentou observar ali Deus e Jesus, e fixou os seus olhos, mesmo sendo apedrejado, e fixou na esperança da salvação. Com eles não foi assim. Eles desfrutaram de uma presença com eles, andando. Gente, fala comigo. O que tinha para fazer dentro de uma fornalha? O que tinha de tão atrativo para fazer dentro da fornalha? A palavra de Deus diz que eles estavam andando, que eles estavam passeando pela fornalha com esse quarto homem. É isso que Deus faz com a gente quando a gente não se curva, quando a gente não vende nossos valores, quando a gente não negocia. Ele não só nos liberta daquilo que está nos amarrando, mas ele torna aquela situação irônica. Ele faz a gente passear, andar com Jesus. Ele faz a gente andar dentro do fogo, em cima do fogo, sobre as águas, sobre os rios. Ele faz a gente andar e faz a gente tornar aquela situação irônica, onde nada disso vai me afetar, nem um fio de cabelo meu vai queimar, nenhuma roupa minha vai queimar, nem vou ficar com cheiro de fumaça, porque eu vou desfrutar dessa presença dentro da provação, dentro da fornalha. E aí esse rei faz esses homens prosperarem. Desfrute dessa presença, onde quer que você esteja. Nós já estamos encerrando. Desfrute dessa presença. Desfrute da presença poderosa, sobrenatural. Existe uma porção mais profunda em Deus na hora da provação. Existe um milagre maior que Deus quer fazer na hora que a gente está sendo provado. Existe uma presença mais poderosa que Ele quer liberar sobre nós na hora que a gente está sendo provado ou que está passando por alguma tribulação. Não desista. Não desista da tribulação. Não blasfeme. Não murmure. Não volte o seu rosto contra o seu Criador. Não faça como a mulher de Jó. Amaldiçoe seu Deus e morre. Não. Entregue a sua vida ao seu Criador. Saiba que Ele está com você. Mesmo que você esteja se sentindo sozinho, mesmo que ninguém agora nem possa ir te acudir, não se volte contra o seu Criador. Observa, olhe em volta dessa fornalha e encontre
esse quarto homem, ele está aí com você. O quarto homem está com você. Ele disse que subiria aos céus, mas nunca nos deixaria sozinhos. Nunca estaríamos sozinhos, porque ele deixaria o seu espírito conosco, o seu espírito estaria conosco todos os dias, e ele estaria para nos consolar, para nos edificar, para enxugar dos nossos rostos toda lágrima, e ele, além de estar conosco, iria interceder por nós ao nosso Deus da forma correta como deveria interceder. Olha para o lado, encontre o quarto homem na sua fornalha. Olha para o lado, encontre o quarto homem dentro desse rio. Olha para o lado, encontre o quarto homem dentro desse quarto de hospital. Olha para o lado e encontre o quarto homem na sua enfermidade. Olha para o lado, porque o quarto homem está com você. Cristo Jesus é com você, o Espírito Santo é com você. Por isso não se venda, não negocie, não dobre os seus valores, não volte atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você vai sair dessa prova melhor do que você entrou. A sua fé vai ser mais forte. As pessoas à sua volta vão glorificar ao seu Deus. A palavra diz que todo homem agora tinha que adorar a Deus. E todo homem que falava contra esse rei, esse Deus desses três homens, tinha que ser destruído. Não só você é salvo, mas a palavra descreve em tantos outros homens que outras pessoas que estavam à volta, de tantos homens que passaram por tribulações, também foram salvos. Quando você vence a tribulação, não só você é salvo, mas as pessoas que estão à sua volta também são salvas. Encontre o quarto homem nessa fornalha. Ele está com você. Abra os seus olhos, porque ele está com você. Você não está sozinho. Amém? Termine de ler esse texto. Eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Eu sei que você vai entender que o que você está vivendo de prova, de provação, de tribulação, não é nada no que se compara ao que Ele tem preparado para o seu povo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Graça e paz. E até a próxima. Já dei os nossos avisos no início. E eu espero que os irmãos tenham sido abençoados. Tá bom? Beijo para quem está aí conosco. Beijo Osália, beijo Maria, beijo Luana, Sheila, tantas pessoas que estão conosco. Encontre o quarto homem, porque ele está com você aí. Não desista. Deixa a sua fé passar por esse povo, por essa prova, e você vai sair maduro, íntegro e sem ter nada em falta. Tá bom? Deus abençoe e até hoje às 20 horas com a palavra do nosso pastor Eurípides Mendes. Tá bom? Deus abençoe. Saudade, Cris, também. Darlene, beijo. Deus abençoe vocês, amo muito. E espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, tanto quanto eu fui. E que vocês possam tirar um tempo de oração para encontrar o quarto homem, porque ele está com vocês. Ele não vai desamparar e ele não desampara nenhum de vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Eu encontro vocês terça-feira que vem às 12 horas, tá bom? Graça e paz. Deus abençoe.